Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Vishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês do Vedanta Brasil, verso 20 a 22, capítulo 5, a beleza do Gita. O Senhor Krishna tem lidado com o tópico do Yana Yoga desde o verso 13 deste capítulo 5, né, que é muito focado no Yana Yoga, né? E ele foi até o verso 21. E vimos que o Yana Yoga é o processo de descoberta do eu superior, que, a propósito, é a minha real natureza. É importante a gente compreender isso, né? A gente não pode dizer, eu tenho um eu inferior e um eu superior. Então tudo bem, eu tenho escolha, tenho opções. Se eu perder um, eu tenho outro, né? Não, um é real e o outro não é real, né? Então, a minha real natureza, a minha verdadeira natureza é o meu eu superior. Então, o que é esse eu inferior? É o ego, né? É o ahankara, é um sentimento de identidade, né, no corpo, como corpo, né, que faz de mim um indivíduo, né, uma alma individual, né, que se define através de suas experiências, das suas vastas, né, os seus quereres e não quereres, da sua história de vida, né. Então esse senso de identidade a partir, né, das nossas experiências do mundo, né, no mundo, é um eu inferior, é um fenômeno que ocorre quando essa consciência original, que é a nossa verdadeira natureza, ela se reflete no corpo sutil de um jiva humano, né? Então, inevitavelmente, nós desenvolvemos o ahamkara, que é o eu inferior, que é o ego, o sentimento que eu sou uma entidade que faz e que experimenta os frutos das minhas ações, e eu sou movido por aquilo que eu quero e que eu não quero. Eu tenho uma data de nascimento e eu espero viver eternamente, né? E aí por diante, né? Então, este Ahankara, ele precisa ser visto, né, como um impostor. O que isso significa? Que não é realmente a minha natureza, né? Do mesmo modo que todos os ornamentos de ouro não são realmente, intrinsecamente, ornamentos de ouro, mas são somente ouro. O objetivo aqui é chegar no fundo do poço e reconhecer, identificar e reconhecer e, e abraçar essa minha verdadeira natureza, o eu superior, e existe um motivo para que este seja o propósito final de todas essas encarnações. É porque o eu superior é livre do espaço do tempo, é livre da mortalidade, ele vive eternamente, porque ele é a única realidade. Sendo a única realidade, ele é purna, ele é um sem nada além de si, né? Então só existe eu, a consciência, existência de natureza ilimitada, não dual, una, né? Então, este é o benefício desse autoconhecimento. E esses versos que seguem, a partir do 21, são versos que irão mais uma vez lidar com o benefício ou os benefícios do autoconhecimento, né? Porque ninguém ia entrar numa dessa, né? Simplesmente por uma questão, não, eu quero saber a verdade. Se não existisse um benefício, né, por trás da sabedoria da verdade. A verdade não é somente a verdade em relação à real natureza do Ahamkara, mas é a realidade a respeito da real natureza de todo o universo, inclusive o Criador aparente,
o Jagata aparente e o Jiva aparente, né? E aqui o Swami apresenta deste ângulo, né, o eu superior, o eu inferior, e que esta descoberta, né, do eu superior ocorre em duas etapas. A primeira é uma etapa negativa, eu tenho que observar, 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 sob a luz dos ensinamentos, e concluir com firme convicção de que eu não sou realmente o corpo-mente, o complexo corpo-mente, essa construção em constante fluxo de modificação. Eu me dou conta, não, isso tem alguma coisa além disso, tem alguma coisa além desses pensamentos, tem alguma coisa além dessas noções a respeito de mim, tem alguma coisa além dessa vaidade a respeito, né, da minha configuração ou a vergonha, né, a respeito, né, da minha inadequação. Tem alguma coisa além disso, eu não consigo realmente colocar o meu dedo né, porque é o mais sutil do sutil, mas existe alguma coisa além do complexo corpo-mente, né? E este alguma coisa é a minha real natureza, né? Então, a primeira etapa é você chegar a essa conclusão, né? Como se diz? Em concordância com essas declarações e essas lógicas apresentadas pelos ensinamentos, né? A gente chega a concordar, sim, agora eu compreendi, eu não sou realmente o corpo-mente, né? E o modo mais simples de a gente chegar a essa conclusão é que o corpo-mente, ele é um objeto que ocorre dentro do âmbito de alguma coisa, né, que parece ser o que eu sou. Eu não posso ser algo que eu testemunho, né? Eu só posso ser, né, o testemunha final de tudo isso, né? Porque, como nós vimos já em diversos de nossos ensinamentos, né, no Drig Drisha, mais especificamente, né, o eu superior, depois o eu ainda assim intelectual, depois o eu emocional, o eu prânico, né, o eu corpo-mente e os instrumentos de ações, né, e de recepção. Então, tudo isso são aspectos do eu aparente, né, do eu ahamkara, e que são todos eles objetivados, né, desses aspectos mais sutis da construção corpo-mente. Mas aí, quando chega no intelecto, o intelecto que está fazendo esta objetivação daquilo que existe abaixo, né, do seu reino, digamos assim, né, ele não consegue objetivar a sua real natureza, mas ele começa a inferir de que existe alguma coisa, porque até mesmo eu, o intelecto, essa testemunha experiencial, eu sou sujeito a mudança constante. Eu sou sujeito a aparição e desaparição, né? Aparição não sei como se diz, aparecer e desaparecer, né? Aparecimento e desaparecimento, né? Eu sou sujeito a estados, né, no qual a minha capacidade intelectual é mais assertiva, né, é mais afiada, é mais clara, e outros momentos a minha capacidade intelectual como nós dizemos tecnicamente, é tamásica, eu não consigo mais processar a minha capacidade intelectual, né? Então, o intelecto ele vai chegando a essa conclusão, sob a luz dos ensinamentos, de que ele também é algo em constante modificação e que existe alguma coisa além do intelecto, né, que permite ao intelecto se auto-observar, se auto-testemunhar. Lembra, numa das aulas anteriores, eu dizia, né, que o intelecto, né, a mente humana, ela é auto-reflexiva, não é que existe uma mente por trás da mente, existe somente a consciência pervadindo tudo, né? Mas ela tem, principalmente a nível intelectual, muito purificado, sutil, sativo, tem a capacidade de se autocontemplar e se autodefinir, ou melhor dizendo, se auto-redefinir, né, seguindo, né, abraçando as lógicas, né, apresentadas pelos Upanishads, né? Então, a primeira etapa, eu não sou o corpo-mente, né? Eu sou, sim, a consciência
que permeia, pervade o corpo-mente, que é algo diferente, né, do complexo corpo-mente, né? Então, eu sou aquilo que é a natureza do conhecedor e eu jamais sou conhecido pela a entidade que conhece o mundo objetivo. Então, este é o primeiro estágio desta descoberta. Então, vem o segundo estágio importante, que é o estágio em que eu descubro que este eu, a consciência, que eu permeio e vivifico este meu corpo físico, eu também permeio e vivifico todos os outros corpos físicos. Então, se no início eu descubro que eu sou a consciência, mas existe ainda uma tendência de dizer a minha consciência, né? Ou o ego aí, né? Possuindo a minha consciência, aí a segunda etapa é descobrir assim, putz, existe somente uma consciência, né? E essa consciência, ela permeia, pervade, né? Abençoando com sua existência a vida deste universo, né? Tão vasto, né? Então eu descubro que não somente eu vivifico o meu corpo, mas eu vivifico todos os corpos. A consciência é uma e a mesma, né? Os corpos são muitos, os corpos sutis, infinitos, inúmeros, né? E as mentes, né, os egos são infinitos, mas eu, a consciência, aquela que penetra, permeia, pervade, vivifica o universo, eu sou uma ou una ou não dual. Então, quando nós observamos isso, quando nós assimilamos essa consciência, esse conhecimento, né, nós temos o potencial de olhar para tudo em torno e ver, né, através dos namarupas, das aparentes formas, cores e nomes que nós damos a esses fenômenos, né, a gente pode ver que tudo é somente a consciência. Se eu me considero, por outro lado, se eu me considero o corpo-mente, eu vou olhar para você e vou achar que você é o corpo-mente, né? Então, se eu me vejo como a consciência, inevitavelmente eu preciso ver tudo como a consciência, né? Tudo é somente a consciência. Do mesmo modo que a gente vê o mundo. Esse é um conceito que a gente viu na aula passada, né? Porque a gente vê o mundo através da nossa mente, o complexo corpo-mente, né? Esse complexo corpo-mente é um programa, né? Esse programa ele pode ter características, né, mais positivas, mais negativas, né, mais realísticas ou mais ilusórias, né? Mas seja o que for, esse corpo-mente ele vê o mundo de acordo com a sua construção, a sua configuração, que é baseada nas suas experiências passadas, no percurso desta alma individual, irá constituir, né, o nosso corpo de vasanas, que irá influenciar o modo qual nós vemos o mundo, né? Então, se a gente se vê como consciência, a gente só pode ver o mundo como o quê? Como consciência, naturalmente, né? Se eu me vejo como corpo-mente, eu só posso ver o mundo também como namarupas, né? Como nomes, cores e formas, configurando uma infinitude, né? De fenômenos de objetos, todos eles completamente distintos um dos outros. A gente não vê the sameness, né? Aquilo que é comum a tudo, aquilo que é a única realidade. E como nós sabemos, no caso do Yanni, ele vê a si e tudo como o Atma. Nós temos o exemplo típico, né? O exemplo lindo, maravilhoso, né? Que vale a pena repetir sempre, né? Lembrar sempre, né? Das ondas no oceano, né? As ondas e o oceano, ambos são água, né? Mas imaginemos que a onda, né? Ela desenvolve um sentimento de individualidade e aí ela vai ver as outras ondas, né? E vai considerar que elas são todas mortais e perecíveis, né?
Mas imagine que uma dessas ondas encontre uma onda sábia, né? Um guru onda, um onda guru, e esse guru ensine, né, os Upanishads essa onda, e ela se veja não como o oceano, mas como a natureza essencial do oceano, em outras palavras, como água. Então, a onda, que é uma ondulação, é uma característica incidental. Ela aparece e desaparece, mas ela é sempre o oceano. E o oceano também, né, é uma outra sobreposição, porque o oceano não existe, né? Porque vocês já pensaram nisso, que se existe realmente o oceano? Não, né? O oceano ele recebe uma existência emprestada da água, né? Da água do oceano. Ele existe como água, né? Água salina, água do oceano, né? E a gente sobrepõe um nome a este fenômeno chamado água salgada. Se a onda descobrir isso, então a onda vai ver a si mesmo como água, vai ver o oceano, vai dizer, oceano, você que é cheio de orgulho de si, né? Pensando que você é purna. Você não é purna nada, cara. A única coisa purna é H2O, água, né? Você somente é uma aparência, uma projeção do intelecto humano, né? Portanto, no Bhagavad Gita, no capítulo 5, o Krishna Guru nos diz, né, numa passagem que o Brahmane, ele tem conhecimento e ele vê as pessoas, né, como o Brahman também. Ele necessariamente, inevitavelmente, também é uma pessoa humilde. Ele vê Brahmane num elefante, num cão e até mesmo em um comedor de cães, né? Então, nós vimos essa passagem, a gente não vai entrar no mérito do que a tradição védica na época, né, achava dos cães, né? Mas o importante é que eu vejo o ser, o Atma, a natureza essencial em mim, né, através dos olhos da sabedoria. Porque a gente não consegue ver o Atma, porque o Atma é o mais sutil, o mais invisível dos invisíveis, né? Até intelectualmente é difícil a gente desenvolver essa visão cognitiva e intelectual, né? Que é a única visão disponível, né? A visão da sabedoria védica, né? O terceiro olho, né? O sexto sentido, né? Aquilo que nos permite ver a natureza essencial de todo o universo como Satchitananda, né? E eu não posso me excluir de todo o universo, eu existo, né? Como um fenômeno, né? Uma parte, né? Infinita, infinésima, né? Como se diz? Infinésima? Infinita, Não, não, mínima, infinitesimal. infinitesimal, uma parte infinitesimal desta aparente manifestação, deste universo manifesto. Então, tudo isso são manifestações de nome e forma, são incidentais. O olho da sabedoria vê a essência, a natureza de tudo isso. Então, o Yanni, ele começa a desenvolver esta visão vedântica, né, de ver que, exatamente como o Lord Krishna cercava de dizer, né, de ensinar e de motivar Arjuna a proteger, né, e defender, restabelecer o Dharma, lutando, né, guiando, liderando o seu exército para destruir os violadores do Dharma. Parece uma contradição, né? Porque se do outro lado a gente diz tudo é somente o Atma imortal, então deixe que as coisas sigam as tendências naturais, né? Porque ninguém vai morrer, porque tudo é somente a consciência e existência, tudo é somente o Atma. Então, o Yanni, ele começa a ver isso do mesmo modo que ele tentava, né, abrir os olhos de Arjuna para ver isso também, né? Tudo é somente o Atma imortal, né? Então, quando existe a morte de um ente querido,
O Yanni ele já não sofre o impacto que o Aniane sofre, porque ele compreende que aquela configuração corpo-mente é um fenômeno aparente incidental, e tudo que aparentemente nasce precisa ser destruído, morrer, né? E ele sabe que o Atma é imortal e até mesmo a mente, né, a alma individual é relativamente imortal, porque ela seguirá esse processo de novos nascimentos até que ela compreenda a sua real natureza em Atma, como ser. Então, esta é a tendência humana. Se eu me considero uma pessoa pura, eu vejo a pureza no coração das pessoas. Se eu me considero, eu sei que eu sou uma pessoa impura, né? Cheia de maldade, né? Cheia de, sem nenhuma empatia, etc., eu penso que o mundo também é assim, né? Que as pessoas elas estão lá, né? Competindo para me destruir. A gente vê o mundo através, né? Das nossas vasanas, né? Do nosso programa, né? Então, quanto mais puro nós somos, mais a gente vê pureza neste mundo, né? E quanto mais impuro nós somos, mais a gente vê perigo neste mundo. E este conhecimento liberta, porque é o conhecimento a respeito da nossa natureza real, superior, né? Que não somente é livre de qualidade, né? Mas ela é uma fonte de segurança, né? E de paz e de amor para o jiva aparente, né? Tudo isso se refere ao jiva aparente. Então, o jiva aparente se torna liberado deste peso, né, da identificação com o eu inferior, e ele desfruta desse senso de moksha, né, até que o seu parabada seja esgotado. E uma vez que nós entremos em contato com a nossa natureza superior, que foi dita pelo Krishna, né, Guru, que é maravilhosa, né, belíssima, maravilhosa, né, nós nos tornamos um homem sábio. E esse homem sábio, uma vez ele tenha, né, entrado em contato, compreendido e assumido, né, e reivindicado, ele jamais aceita, né, a abraçar ou esquecer, né, ou ter um apagão, né, e se identificar novamente com a sua natureza corporal incidental. Né? Por quê? Porque essa identificação com o corpo-mente, como o corpo-mente, ela causa o sofrimento psicológico, que é a experiência de toda a humanidade, com raras exceções, né? Uma vez que você compreenda e reivindique a sua identidade com o seu eu superior, você jamais vai aceitar, né, de dar um passo para trás e retornar àquela condição de sofrimento, né? Então, há quem diga que isso é possível, há quem diga, sim, eu estive lá, eu estava vivendo daquela perspectiva, eu era livre, eu era satisfeito, eu era pacificado, eu era alegre, eu era feliz, mas, de repente, né, eu tive que descer e viver a partir dessa perspectiva, né, Aham Corpasmi, né, que é a única fonte realmente de dor e sofrimento, né? Porque uma vez que a gente desfrute de algo superior, né, a gente não aceita mais o inferior, né? Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive a brilhante, péssima ideia de levar, importar ou exportar da Itália vinhos italianos de qualidade, tradicionais, para distribuir lá no estado de Washington State. E no processo eu comecei a beber, a provar, né, indo de muitas exposições lá em Verona, né, provando os vinhos, né, e os produtores, né, me desgustavam, né, os vinhos superiores. Aí eu comecei
conhecer o vinho superior, aí eu não conseguia mais beber o vinho inferior. Eu costumava apresentar essa analogia nas minhas classes de Vedanta anos atrás. Quando você entra em contato com algo muito superior, você não consegue descer e aceitar, né, aquela condição inferior. Portanto, o Krishna nos diz, né, tendo descoberto o eu puro, os sábios permanecem somente nesse eu. Faz todo sentido, né? O sábio é aquele que sabe, e ele sabe sem dúvidas, ele sabe firmemente, claramente, né, com total convicção, eu sou este ser puro, eu sou a consciência livre da temporalidade, da espacialidade, né? Livre do sofrimento psicológico humano, livre das experiências do ahamkara, né? Então, uma vez que nós tenhamos descoberto isso, né, a gente tem dificuldade, né? Eles querem permanecer nesse eu. Eles não querem, o sábio não quer voltar a viver naquela obsessão com o aham, corpo asmi, eu sou o corpo, eu sou o corpo mortal, né? Isso não significa que o Yanni, o sábio, não cuide do corpo, né? Mas ele cuida do corpo não como se ele fosse, este é o meu corpo e eu sou o corpo. Ele diz, este é um instrumento de experiência muito importante, me serviu ao propósito do autoconhecimento. Ele é de propriedade de Shwara, né? E eu cuido dele como, né, se eu tivesse alugado, não como minha propriedade, é um aluguel, né? Então, o Yanni, ele continua, né, dentro, né, de suas tendências naturais, do seu programa, né, como Yanni. Todo Yanni tem um programa, tem um condicionamento. Só que o condicionamento, as tendências, né, humanas do Yanni, elas se tornam muito pequenas diante desta compreensão da sua natureza real e superior, né? Então, todas aquelas tendências pessoais do programa do corpo-mente se tornam praticamente irrelevantes, elas vão sendo purificadas e o Yanni vai se adequando às leis, vivendo em harmonia, vai desenvolvendo mais amor, compaixão, empatia pelos seres e pelo universo, né? Ele utiliza o corpo, sabendo que é de propriedade de Ishvara, sem nenhuma identificação. Por quê? Porque ele sabe, a minha natureza superior é livre de defeitos, e essa natureza inferior é cheia de defeitos, né? Tudo isso a gente viu. Então, isso nos traz ao verso 20, diante do agradável, ele não fica eufórico, diante do desagradável, ele não fica deprimido, né? Mais apontamentos a respeito, né, do benefício deste conhecimento, né? Um conhecedor de Brahman como Brahman, ele se tornou firme neste conhecimento, ele se torna livre desta ilusão, porque ele está estabelecido em Brahman como Brahman, né? Então, nós sabemos bem que esse estabelecimento em Brahman só pode ser como Brahman, e desde que o Jiva-Atma sempre foi Brahmanatma, né? Então, não existe uma questão de se estabelecer através de uma mudança, se estabelecer através de uma ação, né? Não existe nada que a gente possa fazer para nos fundirmos em Brahman e nos estabelecermos em Brahman, mas somente uma compreensão de que eu sou Brahman, que no início permanece sujeita a dúvidas. No início permanece sujeitas a dúvidas, né? Então, no início a gente passa pelo processo de Shravana, e do Kumanana nós somos convidados a trazer as nossas dúvidas, né? Como Felipe Fagundes faz muito frequentemente, trazer as nossas dúvidas, porque a gente quer que o nosso conhecimento seja livre de dúvidas. A gente quer que a nossa confiança nas escrituras seja livre de, né, de suspeitas, né?
A gente quer ter uma confiança nesses ensinamentos, né? Porque a gente compreendeu a importância da gente resolver essas dúvidas e suspeitas ou falta de confiança através das nossas questões, né? Então, Shravana e Manana, eles vão servir para obter o conhecimento e depois remover as dúvidas e, assim fazendo, desenvolver uma convicção Aham Brahmasmi, né? Sempre mais firme, né? Então, uma vez ele esteja firme nesse conhecimento, conhecimento é livre de dúvidas, né? Ele vai viver livre dos ups and downs, né? Dos picos e vales, né? Dos prazeres e dores, né? Da euforia e da depressão, né? Diante de circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, né? Então, imagina uma situação que você já não sofre mais, né? Nenhum vale, nenhum colapso, nenhuma tragédia, né? Te deprime, te derruba realmente, né? Mas, por outro lado, você já não está interessado na euforia, né, das felicidades extremas dependentes de circunstâncias, né, muito favoráveis. Ah, ganhou na loteria! Agora eu sou um multimilionário! Né, o que que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Então, essas euforias, elas não ocorrem na mente do Yanni, porque o Yanni é aquele que sabe que ele já é completo, não falta nada, nada pode ser adicionado e nada pode ser subtraído, porque ele é a consciência não dual, una, purna, a única realidade, né? Por isso não existe, né, a euforia do sucesso, nem mesmo a depressão do fracasso. Não existe realmente o sucesso e o fracasso, né? Isso não faz do Yanni uma pessoa que ainda não engaja o mundo, né? E responde aos estímulos do mundo através de suas ações, e todas as ações elas visam, né, um determinado resultado, mas o Yanni não estando mais identificado como o fazedor e o desfrutador dos resultados, ele simplesmente vive com equanimidade a respeito de todo esse sistema Ishvara, no qual ele também participa, né? Como aquele desenhado para responder aos estímulos que ocorrem para ele, né? Então, o Swami, ele ilustra dizendo que o Yanni, dependendo do seu parábada, se ele for uma pessoa do mundo, ele terá que viver no mesmo mundo. Por isso, nós dizemos que o Mukti, Jiva Mukta, o Mukti, ele é disponível aqui agora no mundo, não depois da morte, né? O Jiva Mukta, né, que é o Yanni, continua vivendo no mesmo mundo de antes. E a vida de um Jiva Mukti é governada pelo quê? É governada pelas mesmas leis que governam uma pessoa auto-ignorante. Então, ele está sujeito às mesmas leis, né? O sistema é um, ele não faz concessão ou exceção ao Yanni. O Yanni não pode dizer, agora eu sou Yanni, eu sou um grande, né, sábio, isso e aquilo, eu quero, né, eu quero muito punha, né, no meu quintal, eu quero, né, Shvara mandando flores e flores de punhas no meu quintal. Não, o Yanni sabe que não, isso é tudo fantasia da mente do Aniani, né? O Yanni simplesmente, ele já não se identifica com Punya Papa, ele vive de forma equânime, mas ele vive governado pelas mesmas leis. Isso pode ser decepcionante para alguns de vocês, né? Mas é assim, embora não seja exatamente assim, né? Porque o Yanni, se ele for uma pessoa sábia e se ele tiver adequado, né, a sua vida, as suas ações, a sua mente, né, as suas tendências, as suas atitudes, né, se ele for purificando e se adequando a essas leis universais do Dharma, ele naturalmente, né, quer ele queira ou não, ele estará produzindo resultados sempre mais positivos. Então, o Punya, né, ele é praticamente inevitável, ele vai sendo produzido. Mas existe karma em diversos níveis. Existe a nível
universal, a nível coletivo, a nível planetário, né? Então, a gente nunca sabe, né? E o corpo, ele é sujeito a punha papa, e depois, com a velhice, ele é sujeito à doença e à dor. A gente poderia dizer que a doença e a dor é papa? Não, é parte da lei natural do universo, né? A gente não pode jogar a doença, o envelhecimento e a dor como se fosse punha, não, porque ela é inerente a todos os seres vivos, independentemente das nossas condutas de vida, das nossas ações. Não, eu vou ser um santo, colocar ações, tá? E aí eu não vou ser sujeito à velhice, à doença e à dor e à morte. Não, a gente viu o exemplo do Ramana Maharshi, que sofreu dor física extrema, né, antes de deixar o corpo lá em Tiruvannamalai, em 1950. Né? Então, qual é a vantagem de ser um Yani? Se essas leis elas permanecem as mesmas para o Yani, né? Ele vai passar pela doença, envelhecimento, doença, dor e morte, né? É que ele vai receber tudo isso como o princípio, consciência, testemunha, né? Que permanece, né, imune a problemática da dor psicológica humana. O Ramana Maharshi experimentou muita dor física, mas existe uma diferença entre a dor física e a dor psicológica humana, né? A dor psicológica humana é dizer assim, não pode ser, não deveria, não podia, isso é injusto, não queria, né? Me salva, me salva. Então, essa ignorância de não aceitar essa lei mais primordial, que é tudo que nasce, envelhece, adoece e morre, né? A gente vê no reino animal, no reino vegetal, a nossa incapacidade, a nossa imaturidade, né? Irá produzir a maior parte da dor, da doença e da morte, porque a maior parte da dor é psicológica, entendeu? A física a gente tira de letra, né? A gente tira, mas a dor psicológica é um agregado muito, muito pesado, né? Swami aqui apresenta o conceito de que as nossas vidas, do Yana e do Anyani, são governadas principalmente por três fatores, dessa Kala e Prabhada, né? Então, é o espaço, o tempo e o nosso Parabhada, né? Uma é o lugar onde eu vivo que vai influenciar a minha vida. Se eu estivesse vivendo em Gaza, por exemplo, né, ou em Israel, eu estaria sujeito àquela situação espacial de viver numa localização que é constantemente em guerra, né? Então, nós temos o problema do dessa, que é o espaço, a localização, né? O nosso meio ambiente, né? E o que, quer eu goste ou não goste, eu tenho que enfrentar as circunstâncias do meu meio ambiente. A segunda coisa é o Kalaha, né? Que goste ou não, o tempo ele voa, né? Vocês veem o quanto voa essa semana entre o nosso satsang da semana passada, esse. Não sei se vocês têm a sensação que o tempo está voando mais rapidamente, parece, né? A impressão. Então, o tempo está sempre fluindo, voando. E, na medida que o tempo passa, o corpo está envelhecendo. Então, toda a construção, todo fenômeno, todo o corpo, né, é sujeito à temporalidade, e a temporalidade produz o envelhecimento, a doença, a dor física e a morte, né? Até comecei a tomar suco verde para ver se eu vou diminuindo o passar do tempo, né, e o desenvolvimento das dores e das doenças. Então, nós somos sujeitos a essas coisas, né? O espaço, o nosso meio ambiente, né? O tempo, né? Espaço, tempo e parábada, né? A luz do dia e a escuridão, o crepúsculo e o amanhecer, o inverno e a primavera, eles vêm e vão. O tempo passa e a vida acaba.
mas a tempestade do desejo nunca vai embora. Então, isso aqui é é um outro exemplo, uma outra cotação, né, de um texto, né, de Bhajan Govindam, de Shankaracharya, na qual ele diz que a luz do dia é a escuridão, né? Então, nós temos a ignorância e o conhecimento, o crepúsculo do fim do dia, né? E o amanhecer, o inverno e a primavera. Então, todos esses pares opostos, eles estão lá se contrabalançando, né? E o tempo passa. Então, o corpo-mente nasce, né? Que é sinônimo de uma primavera, de um novo início, né? Existe luz, existe esperança, né? E no final das contas a gente se move em direção ao crepúsculo, que é o fim de um ciclo de nascimento, no qual o corpo-mente irá desaparecer. Aí ele diz no final, porém, a tempestade do desejo nunca vai embora. Então ele fecha, né, com um fato, né, de que o ser humano, o jiva humano, né, ele passa por isso de novo, nascimento após nascimento, né? Um novo amanhecer, uma nova primavera, um novo corpo, uma nova vida, né? E o tempo vai consumindo este corpo-mente até que ele é destruído, né? Pelo tempo, pela temporalidade, mas tudo é destruído, mas não é destruído o que? A mente do Yanni, que ainda está agarrado aos desejos. E aqui, muito poeticamente, Shankaracharya apresenta isso como uma tempestade que nunca acaba, a tempestade dos desejos e aversões, né, que causam o sofrimento psicológico humano. Naturalmente, é bom, cabe lembrar que os desejos e aversões são nutridos por nós na medida que nós somos totalmente identificados com o corpo-mente, né? O corpo-mente é um aparato movido por suas vasanas. Vasanas são quereres e não quereres, manifestas como quereres e não quereres, gostos e desgostos, né? Desejos e aversões. E essas vasanas, elas só vão embora com o autoconhecimento. A menos que exista o autoconhecimento muito bem estabelecido, esta tempestade, muito bem colocada, eu adorei essa expressão, tempestade do desejo. Essa tempestade não passa. Imagina você viver em constante tempestade, né? Tempestade constante, esses furacões, esses tufões, né? Essas coisas que existem em algumas partes do planeta. É a condição humana. Quer eu goste ou não, o tempo, Calum, teria uma palavra a dizer sobre o corpo, né? O tempo irá produzir o que? Rugas, queda de cabelos, né? Ou cabelos grisalhos antes de caírem. Não somente isso, para nossa surpresa, a gente descobre que a gente tem juntas, né? Eu descobri que eu tinha juntas uns 2 anos atrás, para minha surpresa, quando eu descobri que meu joelho estava doendo muito, meu ombro não estava me deixando dormir. Eu fui pesquisar, eu descobri que meu ombro esquerdo estava detonado e o joelho direito também. Eu falei, mas como? Eu pensei que isso tivesse uma data de vencimento de 70, 80 anos, pelo menos, né? Aí o meu doutor falou, não, não é bem assim, né? Cada indivíduo, né, recebe esse equipamento é desenhado, né, segundo o seu parábada, e depois o modo qual cada um de nós utiliza esse equipamento irá influenciar a durabilidade desta máquina, né? Então, o tempo vai consumindo o corpo, de acordo com o parábada também, e aí você vai descobrindo as dores, né? As dores das juntas que você antes nem se dava conta. Joelho, nem falar de joelho, muitas vezes eu tenho que ficar, né, agachado, o joelho, nossa, na hora de levantar, eu digo assim, eu não posso estar fazendo isso, muito para o meu joelho. Apenas o tempo, né, passou e ele foi consumindo, né, este corpo-mente. O terceiro fator, né, o nosso meio ambiente, o tempo, o terceiro fator, que é o nosso parábada, né,
ele é variável, depende, né, de cada um de nós, porque existe o parábada circunstancial, né, coletivo, universal, mas existe o parábada pessoal, né, individual, né? Mesmo que as circunstâncias, o meio ambiente seja o mesmo, né? E que o tempo que passou seja o mesmo, digamos assim, né? Eu tenho uma idade, aí eu tenho um outro amigo que tem a mesma idade, mas ele está muito mais detonado do que eu, né? Mas que é isso, ele viveu no mesmo espaço que eu vivi, ele tem a mesma idade, mas, né? Não significa dizer que ambos estejam em mesma condição física, né? Você descobre que uma pessoa talvez seja muito mais ágil, saudável, ativa, né? E outras de 60 anos parece haver 100 anos, né? Eu gosto quando o Swami fala que no início a gente acha que nós temos energia infinita para todas as atividades que queiramos, né? Nos envolver, né? Aí chega um ponto que levantar da cama se torna um projeto, né? Eu gosto dessa colocação. Imagina, levantar da cama se torna um projeto, né? Você precisa, né? Eu não posso nem dizer que é algo que, porque eu tive as minhas passagens com problemas de lombar muito sérias que me travavam de vez em quando, e levantar da cama para ir fazer um pipi era um projeto monstruoso que eu precisava de ajuda, né? Então isso tudo vai chocando um pouco, né? O arrancar, né? De ver assim, meu Deus, o tempo está me consumindo, né? Mas quando o arrancar é um Yanni, ele sei, é isso aí mesmo. Eu já estou sabendo que é assim mesmo, né? O tempo vai consumindo o corpo, né? O meu meio ambiente influencia também, né? E o meu parábada, ele também, ele vai sendo um elemento, né, determinante, porque o meu parábada, ele tem a capacidade, o meu parábada espiritual tem a capacidade, né, de minimizar os efeitos do tempo e do meu meio ambiente, né? E se você tem um corpo mais saudável, você tem um parábada, de qualquer modo, né, devido a nascimentos anteriores ou a sua conduta nesta vida, que fez de você uma pessoa mais saudável, né? Quando eu vejo assim a situação de pessoas da minha família, como o meu próprio irmão, né, quase a minha mesma idade, mas por qualquer motivo, né, que só pode ser parábada, karma, né, o cara acredita que a vida seja para consumir, né, consumir satisfação sensorial, né? E se essa vida desenfreada vai causando doenças e dores, eles pensam que não tem problema, basta tomar mais pílula, mais pílula, mais pílula, né? Pessoas, elas querem viver motivadas pelos prazeres sensoriais, elas acreditam que a ciência médica, ciência, entre aspas, vai te dar uma pílula que vai permitir a você continuar a fazer aquilo tudo sem consequências, né? Que é um grande engano, né? É um grandíssimo engano. Então, as nossas ações, né, a nossa conduta, vai favorecendo um parábada melhor para nós, né? Através deste nascimento ou até mesmo de nascimentos anteriores. Então, esses três fatores são iguais tanto para os yanis como os aniyanis. Krishna diz que a vida de um yani é governada também pelos três fatores. Se os altos e baixos serão os mesmos para o Yanni e o Aniani, então qual é o benefício de adquirir esse autoconhecimento, né? Nós estamos aqui entrando, para entrar nos benefícios, né? Já entramos nesse verso no qual o Lord Krishna apresenta a mente equânime do Yanni, que não permite a ele a depressão nem a euforia, né? Algumas pessoas podem ficar assim, euforia tudo bem, mas depressão não, né? Sucessos e euforia tudo bem. Então, nós estamos entrando nesta fase dos ensinamentos que, mais uma vez, apresenta o benefício, né? Então, qual é o benefício se os altos e baixos serão os mesmos? Esses três princípios, né, do meio ambiente, da temporalidade, né, que vai consumindo a minha condição física, energética, né,
e o Parábada, né? Independente do Parábada, né? Os altos e baixos da vida, as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis vão ser as mesmas. Então, qual é o benefício? O benefício é que o Yanni, como nós sabemos, ele vai ter uma força mental, emocional, psicológica de receber a velhice, a doença, a dor e os parábadas adversos no período de Kali Yuga, né, que eles estão chegando sempre mais fortes, né? Ele tem uma força derivada desta identificação, a Aham Brahmasmi, que imuniza, né, a sua identidade inferior de um choque, né, derivado dos momentos de grandes adversidades, né, pelos quais os seres humanos passam, né? Sempre passaram. Se você tivesse contado antes, né, o Swami disse, se você me dissesse que esta é a condição, que até mesmo os anianes, né, eles são sujeitos a esses princípios, esses três princípios, né, eu não teria nem mesmo me aproximado do Vedanta, né? Ele está dizendo assim, eu não teria começado a estudar o Vedanta, porque não existe benefício nenhum. Eu ganho esse conhecimento e eu continuo sujeito ao meu meio ambiente, o tempo e o parábada, né? Então, Krishna diz que existe uma diferença, a diferença foi apontada já neste verso, é que o Yani, o conhecimento, o Yana, não faz mudar a situação, o Yana vai dar essa força interior para você receber os estímulos, né, sem perder o equilíbrio. Então, o Yanni, ele recebe com equanimidade, com elegância, com força mental, emocional, psicológica, né, sem cair, né? E ele apresenta uma resposta mais equilibrada, que é bacana, né? Muito bacana também. Tanto em relação aos altos quanto em relação aos baixos, né? A equanimidade é o benefício do Atma Yana, né? Ah, mas só isso? Eu queria alguma coisa a mais, né? Umas coisas, né? Transcendentais, né? De êxtase de viver, né? Num estado de euforia espiritual, né? Não, tudo isso é fantasia, tudo isso é bobagem, né? A única coisa que se obtém é esta força, esse equilíbrio mental, emocional, psicológico, derivado da compreensão da sua natureza sempre livre, na consciência como consciência, que te permite o samatva, que é uma equanimidade a respeito dos altos e baixos da vida, né? Este é o único real objetivo do Atmayana, né? Se a gente quiser sintetizar, esta equanimidade é o benefício. Então, quem sabe agora a gente vai perder umas 3 pessoas para as aulas do Gita, porque isso pode ser decepcionante para muitos, né? Assim, o Yanni também obtém situações favoráveis, assim, o Yanni também obtém situações desfavoráveis, porque tudo isso depende do Parabada. Mas o Yanni não se deixa levar, né, pelas circunstâncias favoráveis e muito menos pelas circunstâncias desfavoráveis, né? Ele não se perde, né? Ele não se deixa levar. Ele sabe que as circunstâncias são devidas a esses 3 princípios, né? Meio ambiente, o tempo e o parábada, né? E o parábada, né? Ele é caracterizado pelo parábada pessoal do Yanni, e o parábada coletivo de uma cidade, de uma nação, e o parábada planetário, né? Portanto, todos esses parábadas, essas circunstâncias chegarão ao Yanni também. Ele não é amarrado ou preso, ele não tem expectativa e dependência por situações favoráveis, né? O Yanni não se preocupa com as curvas perigosas, né? As doenças que estão chegando, né? As inseguranças que estão chegando. O Yanni não se preocupa com essas coisas. Ele vive de momento a momento, né? Firme na sua compreensão, sabendo o que será, será, né? Vocês conhecem essa expressão? O que será, será? Né? A gente vai se preparando um pouco, mas o que será, será.
A preparação mesmo é espiritual, essa força psicológica, mental, né, derivada do autoconhecimento. Mas quando eu estou dependente de Parabada, dependente de circunstâncias favoráveis, e essas circunstâncias favoráveis elas se convertem em circunstâncias desfavoráveis, aí eu me deprimo, né? O Anyani se deprime, mas o Yani não, ele aceita tudo com equanimidade. Aí tem essa passagem neste outro texto aqui, no capítulo 2 do Gita. Será? Assim como as águas entram no oceano, que está sendo preenchido de todas as direções, as águas que descem morro abaixo, montanhas abaixo, o oceano não é afetado da mesma forma, todos os objetos dos sentidos entram na mente humana, né? Da mesma forma, todos os objetos sentidos entram no homem sábio, no Yoni. Tal pessoa goza de paz, não aquela pessoa que deseja objetos sentidos. Então, o Yoni, ele está aberto, conectado com o mundo, né? E qualquer experiência chegará a ele, né, igualmente, né? E ele não tem um apego ou uma exigência de que as experiências devam ser essas e não aquelas, né? E ele permanece não afetado pelos pares opostos de prazeres e dores, né? Favoráveis e desfavoráveis parábadas, né? Tudo chega até ele do mesmo modo que todas as águas descem, chegam ao oceano e o oceano recebe todas as águas com equanimidade, sem dizer essa água não, porque ela está um pouco suja. Não, ele simplesmente aceita tudo. O Yanni também aceita tudo. E a gente para por aqui, a gente faz a nossa pausa, a gente volta em 10 minutos, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você?
tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.